Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a paz daquele que era, que é e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Hoje, terça-feira da sexta semana do Tempo Comum, dia 18 de fevereiro. Dia que convido você, convido assim toda a sua família, para partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Marcos, capítulo 18, versículo 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então, Jesus os advertiu. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então, os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhe: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tende o coração endurecido, tendo olhos, vós não verdes, tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrai-vos de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vos escolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quantos, quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, devemos ter assim muito cuidado para não duvidar do poder de Deus nas nossas vidas. Aí está a comparação do fermento dos fariseus e de Herodes. Então perceba que Jesus deu a vida para nós e continua a realizar tantos milagres em nossa volta ou na vida dos nossos, conscientizando que, firmando na fé, possamos reconhecer e tenhamos também a certeza de que sua providência e sua misericórdia é infinita. Assim, o pouco com Deus sempre será mais do que o necessário. Caros irmãos, queridas irmãs, o fermento fariseu, a que Jesus se referia naquela época, hoje, nos tempos atuais, entendemos que seja a influência mundana. Tudo que nos leva à promiscuidade, aos julgamentos, à ganância, aquilo que alimenta sem limite nosso ego, o orgulho, a vaidade, enfim, tudo que nos incentive a pecar. Portanto, precisamos aumentar nossa intimidade com Deus e negar toda a influência que nos faz afastar da presença salvífica. Dessa forma, caros irmãos, queridas irmãs, contemplaremos todos os momentos bons e enxergamos diretamente o poder de Deus na nossa vida. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, percebamos que mesmo depois dos milagres, da multiplicação dos pães, da multiplicação dos peixes, os discípulos continuavam inseguros quanto à sua sobrevivência. Por mais que Jesus lhe mostrasse prodígios e milagres, eles não o entendiam porque tinham o seu pensamento obscurecido pelas coisas materiais e porque não o escutava com o coração. Assim, meus irmãos, queridas irmãs, acontece com cada um de nós. Tendo olhos, nós não vemos. Tendo ouvido, nós não ouvimos. Temos um coração endurecido porque somos limitados e não distinguimos as coisas mais além do que elas aparentam. Tomamos como base para o nosso entendimento apenas o que sacia as nossas necessidades materiais e emergenciais. Temos fome de Deus, entendemos que a nossa fome é de pão material. Jesus também nos adverte sobre o fermento dos fariseus, que são a falsidade, a maldade, a cobiça, a inveja, que existe no coração daqueles que dizem estar perto de Deus, mas vivem longe porque estão alheios à sua palavra e a seus ensinamentos. Somos assim também, meus irmãos, queridas irmãs, fariseus, somos fariseus quando cultuamos a Deus apenas com os lábios, sem nenhuma intenção no coração.
quando estamos envolvidos somente com os nossos propósitos e não enxergamos os propósitos do coração de Deus. Somos fariseus também quando não confiamos na sua providência e nos preocupamos mais com o que ter do que o ser e promovemos assim guerras com nossos irmãos por conta de coisas que são passageiras na nossa vida, porém desejamos possuí-las. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Deus nos quer dar um alimento eterno e nos legitima por uma comida perecível. Portanto, abramos os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar tudo com a visão de Deus e não com a nossa mente limitada. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você consegue entender espiritualmente os ensinamentos de Jesus para a sua vida? Você tem medo de passar necessidade no futuro? Você acredita na providência de Deus? Meus irmãos, queridas irmãs, qual é o pão que você precisa para alimentar a sua vida? Quem pode lhe dar este pão? Há sinceridade na sua oração a Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para reforçar a nossa fé na sua providência paterna, que se manifestou de tantos modos na nossa vida. Peçamos a Ele também que nos livre de colocar a nossa esperança nas coisas desse mundo. Que possamos assim realmente nos aproximarmos, termos essa intimidade profunda, nos colocando diante da presença de Deus, colocando toda a nossa esperança justamente nesse Deus que é nosso Pai, nesse Deus que é cheio de bondade e de misericórdia. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês e a sua família uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos todos na paz de Cristo, que é o nosso Salvador. Assim seja. Amém.